E a semana foi agitada no noticiário internacional. Como a gente mostrou aqui no início do Agromanhã, o presidente Jair Bolsonaro já está de volta ao Brasil hoje, depois de cumprir a agenda na Rússia e na Hungria. Enquanto isso, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está no Irã para tentar ampliar a oferta de fertilizantes e também fortalecer as vendas externas de produtos agrícolas para aquele país. Para a gente entender e fazer um balanço dessas visitas ao exterior, vamos conversar agora com Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Ele já está conectado aqui com a gente. Oi, professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lilian. Como estão vocês? Muito Tudo bem. bem, graças a Deus. Professor, muito obrigado por ter atendido nosso pedido aqui no Agromanhã, né, para fazer esse balanço aí com a gente. Vamos começar então com a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia e também à Hungria. Pela Rússia, né, foi durante aí uma crise, né, com a Ucrânia. E, diferentemente de outros chefes de Estado, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele teve aí uma mesinha de centro só separando ele, o presidente Vladimir Putin, teve apertos de mãos, sorrisos para fotos. Como é que o senhor avalia essa visita, né? De fato, a missão para ampliar negócios e também a relação com os fertilizantes, em especial, foi de bom tom? O senhor acha que vai trazer bons frutos? Qual que é a sua avaliação acerca dessa visita, que foi polêmica, né? Também dividiu aí opiniões. Olha, Pedro, eu acho que o relacionamento é entre estados e não entre chefes de governo, não é? Então, o que importa é que o Brasil tenha e mantenha uma relação com a Rússia, no qual nós somos parceiros no BRICS, e nós temos alguns interesses que são importantes, e você mesmo mencionou aí a questão de fertilizantes, que é importante para o Brasil e é importante para a nossa agricultura. Então, nesse sentido, eu acho que a visita foi importante, porque aí solidificou um relacionamento. E foi feito o convite muito tempo antes de começar qualquer crise aí com relação à Ucrânia. E o Brasil tomou a posição correta de que deveria seguir na visita e não ficar sofrendo aí influência de terceiros num conflito que não é seu. Não é? Então, eu acredito que nesse sentido a visita foi proveitosa. A minha única preocupação é que isso também seja acompanhado de uma redução até mesmo na questão da alíquota de importação, porque você vê uma coisa, né, que é importante aí, o preço da logística subiu, né, internacionalmente, e isso tudo impacta o preço final daquilo que vai ser pago. Então, eu acho que o governo, nesse sentido, acertou e precisa tomar outras medidas para garantir de que os produtos a serem consumidos cheguem baratos e viáveis, né, do contrário, a gente vai gastar dinheiro à toa, tanto na viagem como no resultado final. É verdade. E importante, né, a gente ter aí viagens como essa, professor, porque para o agronegócio isso depende muito, né, do aperto de mão ali, do relacionamento, tanto que a gente vai abordar daqui a pouquinho a ministra que esteve no Irã. E aí o presidente esteve também na Hungria. E lá o foco foi a questão ambiental, um tema que é muito sensível, né, tem sido amplamente debatido também durante o governo Bolsonaro, tem sido alvo de muitas críticas da comunidade internacional. Então eu queria saber sua análise também, né, em relação a essa preocupação do governo da Hungria em relação às questões ambientais aqui do Brasil e qual deve ser a postura do governo esse ano, né? Um ano de eleições, um ano em que tem a oportunidade de mostrar um pouco diferentemente aí o discurso ao longo de todos esses outros 3, 4 anos, né? Então, como que o senhor avalia também que deve ser a postura do governo daqui para frente? Olha, Liliane, eu achei que a viagem à Rússia foi acertada, eu achei que a viagem à Hungria foi um pouquinho menos acertada, aliás, escrevi sobre isso, porque o cunho da viagem à Hungria tinha mais um aspecto ideológico do que qualquer coisa, né, em razão ali de uma proximidade ideológica entre o presidente Bolsonaro e o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Mas o objetivo do presidente Bolsonaro era abordar aí a questão da Amazônia e tentar falar a respeito do meio ambiente. O problema é que o Orbán não tem uma reputação tão boa assim na Europa. E isso, mais ou menos, embora o foro, a oportunidade de falar de meio ambiente, tentar reverter uma imagem negativa do Brasil construída ao longo desse tempo, até mesmo por inabilidade do governo na comunicação, que não é exclusiva deste governo, já vem há muito tempo e o Brasil vem acumulando esta pecha negativa na questão do meio ambiente. Então era importante falar a respeito, só que o grande desafio é que na Europa o Viktor Orbán também não tem uma das melhores imagens. Então
mensagem poderia estar apropriada, só que ao lado da pessoa incorreta faz com que a mídia internacional enfatize mais o lado negativo, mais o lado da associação, do que a mensagem do presidente do Brasil na questão ambiental. Agora, é importante que o Brasil utilize todos os fóruns possíveis, e achei até relevante o presidente Bolsonaro ter comentado na questão do apoio da Rússia, por exemplo, àquela situação de que a Amazônia é brasileira e não aquela ideia estapafúrdia que o Macron quis veicular, de que a Amazônia é um bem internacional, um bem público internacional. Então, eu acho que você tem que utilizar todos os fóruns possíveis para enfatizar esta mudança de que o Brasil respeita o meio ambiente, tudo isso. Agora, tem que escolher um pouquinho melhor o parceiro que está do lado, porque pode prejudicar a mensagem, né, que está sendo transmitida. Exatamente, né? É importante olhar para todos os lados nessas agendas para realmente atingir o alvo, né, necessário, não só em negociações, mas também em imagem, que imagem é tudo, a gente sabe disso. Agora, professor, vamos mudar um pouco de foco. A gente fala agora da agenda da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que está no Oriente Médio. Ela está no Irã, na tentativa de fortalecer as relações entre os países, principalmente para ampliar a oferta de fertilizantes. A ministra tem se debruçado sobre a agenda internacional, né, assiduamente, desde o início que ela entrou na pasta, a ministra Tereza Cristina, e tem conquistado cada vez mais espaço, né? O Brasil tem conquistado cada vez mais espaço. Qual a sua avaliação desta viagem ao Irã? De que forma os iranianos estão recebendo o Brasil? A gente vai conseguir aí aumentar a gama de fertilizantes aqui para o Brasil e, de qualquer modo, aumentar também as exportações para lá? Não, é importante, né? Você sabe que o Irã é um mercado grande, tem aí petróleo, só que o grande problema do Irã, Pedro, é a questão de sanções que vem sofrendo em razão da falta de acordo, do acordo nuclear com os Estados Unidos. Eu até fico me perguntando se depois a ministra vai poder viajar para os Estados Unidos, porque uma das coisas que existe justamente é que quando você vai para o Irã, depois você não pode ir para os Estados Unidos por um período de tempo. Mas todo o processo, nós sabemos que o Oriente Médio é um consumidor de produtos brasileiros, é uma região que tem necessidade de produtos agrícolas, que hoje em dia isso é diversificado e que aí existe uma possibilidade do Brasil, em razão do seu clima, temperatura, abundância de sol e até de sol, o Brasil pode preencher muitas lacunas nesse sentido. Então, é um mercado novo, é um mercado a ser desenvolvido, claro que haverá aí as restrições eventuais. Você sabe que fazer negócios com o Irã é um pouco complicado, né, porque você tem toda uma série de vetores com relação à transação comercial e para isso não basta só você fechar o acordo, né, porque você tem que estabelecer a linha comercial bancária para que isso aconteça. Existe aí uma série de restrições nesse sentido. Então é importante ampliar, mas é importante ter na cabeça justamente que existirão aí alguns problemas, né, logísticos na questão até mesmo do pagamento. Mas é um mercado grande, sem dúvida, é um país que tem aí uma possibilidade importante de comprar produtos brasileiros e tem um histórico de já ter comprado muito produto brasileiro no passado. Certo. Bom, professor, para arrematar aqui a nossa conversa, o Brasil tem participado de alguns eventos globais importantes, como Expo Dubai, GoFood, outras que estão por vir, né? A gente veio trazendo aí todas essas feiras também aqui no canal Terra Viva, no AgroMais. E aí eu queria, para a gente arrematar aqui, né? Tudo isso pode ajudar aí a mudar um pouco a imagem do Brasil, atrair mais investimentos lá fora. E eu queria a sua opinião também em relação à pandemia, né? Os eventos devem vir com força mesmo esse ano. A gente pode dizer aí que a pandemia está mais acalmada, digamos? Olha, Lilian, os suecos determinaram que a pandemia havia chegado ao fim, né? E graças aos céus a gente tem notado que o resultado das infecções podem ter aumentado, mas a taxa de letalidade, de hospitalizações diminuiu. E em razão disso, você nota que existe uma insistência, e que faz total sentido, no retorno a uma normalidade, claro que num primeiro momento, uma normalidade um tanto mais administrada do que anteriormente. Só que o que nós observamos é que é importante esse retorno à normalidade e o problema é que, de fato, a gente esperava que já tivesse retornado a uma normalidade mais rápido do que está acontecendo, né? Essa pandemia
embora tenha 2 anos, e a gente observa que o ciclo é de 3 ou 4 anos, mas a vacina acelerou bastante isso e a redução do prazo da pandemia, só que a recuperação econômica ainda não está acompanhando esta volta à normalidade. Então, todas essas oportunidades que você mencionou são importantes para que a gente retorne à normalidade, particularmente na questão econômica, né? Porque eu sempre comentei isso, a gripe espanhola matou mais gente pela situação econômica do que pela própria gripe. Então, quanto mais rápido a gente voltar à normalidade, melhor é para evitar aí um colapso econômico dos países. Agora, professora, eu sei que ali acabou de falar que ela disse para a gente arrematar a prosa aqui, nossa, mas eu tenho uma última questão, aproveitar só mais um minutinho que a gente tem, para falar uma questão que me surgiu uma dúvida durante a nossa conversa. O senhor disse há pouco em relação ao Irã, né, a ministra lá no Irã, e essa dificuldade talvez que ela poderia ter em relação de ir para os Estados Unidos por conta dessa sanção que existe entre os dois países, né? E o presidente Bolsonaro foi à Rússia, né? Houve aperto de mãos, né, como a gente já disse anteriormente. Toda essa questão traz algum problema com os Estados Unidos? Qual a sua avaliação acerca dos Estados Unidos em relação a essas 2 visitas que aconteceram nesta semana? Poxa, Pedro, era a pergunta que eu achava que você não ia me fazer, viu? Mas a questão é assim, né? Nós sabemos que o governo americano não viu com bons olhos a ida do presidente Bolsonaro à Rússia, porque achou que era ali uma questão de apoio. Mas a gente não pode, a gente tem que tirar o manto da fantasia, às vezes, entender que os Estados Unidos têm um interesse econômico nessa situação também, né? É só lembrar que o presidente Trump vivia dizendo para os europeus que queria vender gás natural e que eles parassem de consumir russo. Então, existe o fator econômico que às vezes fica meio sacrificado na névoa da discussão política. Mas o que eu queria comentar é o seguinte: o Brasil é independente, tem aí as suas políticas importantes de desenvolvimento comercial, de desenvolvimento econômico, e claro, não podemos esquecer também, né, Pedro, nós somos concorrentes diretos dos Estados Unidos em muitos mercados no setor agrícola, né? Inclusive, o Brasil, na questão da China, por exemplo, o Brasil é um hedge porque justamente os chineses estavam preocupados com uma dependência muito grande dos Estados Unidos, que é um grande exportador agrícola. Então, nós aí somos concorrentes e não necessariamente inimigos, né? Então, esta questão política tem que ser deixada de lado e a concorrência normal, conquista de novos mercados, e o Brasil está certo em buscar aí novos parceiros que lhe deem aí capacidade econômica para prosseguir o seu processo de desenvolvimento econômico. Verdade. Tá certo, professor. Olha, um grande prazer recebê-lo aqui com a gente, viu? Em breve voltaremos a convidá-lo, porque tem muitos assuntos que vão certamente ganhar o noticiário e a gente precisa entender e compreender. Então, te agradeço mais uma vez pela participação aqui no Agromanhã.